Olá, amigos da comunidade WinDev, sejam bem-vindos à aula número 25 do Guia WinDev 2025, onde abordamos a criação de um simulador de balança usando Socrates e o WinDev. Na parte 2 desse nosso artigo, vamos mostrar os códigos, as técnicas e processos, com patrocínios da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil, agora distribuindo o WinDev na versão SaaS. Também temos o patrocínio da Pedros Automação e da Conceito Automação, na pessoa do seu diretor, Fabiano Costa, que gentilmente autorizou a publicação desses vídeos para a comunidade WinDev no nosso canal. Vamos examinar algumas características do nosso projeto. O nome do projeto é WD-Socket. Ele possui uma análise, que veremos em seguida quais os arquivos que estão lá. Depois temos as definições aqui para multiuso. Utilizamos a linguagem português do Brasil. Colocamos um arquivo de traduções brasil.dadm no diretório Z. Usamos o estilo Ninja. Por hora, esse projeto não está no SCM. Algumas opções do nosso projeto aqui estão definidas, né? Nas opções avançadas, nós temos algumas definições no menu aqui, AF. Então, vamos observar aqui no menu Edit, do AF, Edit Control. Nós vamos desativar o histórico e o Remember, tá? Vamos confirmar aqui. Entre outras coisas, nós também habilitamos o uso de algumas configurações de linguagem, tá? E lá no estilo, nós fizemos uma configuração para que as caixas de mensagem pudessem ser customizadas de maneira que um componente interno é incluído no projeto para fazer as traduções, tá? Aqui, então, são as principais características do nosso projeto. E vamos ver agora aqui na árvore do projeto Explorer que internal components ele colocou duas janelas no componente, que é as caixas de diálogo, para que eu possa personalizar. Então ele abre aqui, eu posso personalizar. E também na caixa de mensagem, vejam que eu já personalizei colocando ok, sim, não e cancela. Isso é o que faz com que essa janela apareça quando eu marco lá na descrição do projeto que eu desejo personalizar as mensagens. A análise do nosso projeto, que vamos acessar aqui, tem dois arquivos de dados criados com HFSQL Classic, um arquivo de pesagem para registrar as pesagens da balança e um arquivo de configuração para configurar o comportamento do socket. Primeiramente, vamos abrir o arquivo config. Temos um ID de config autonumerável, pois temos o nome do servidor, que é do texto, tipo 50, nome da balança, texto, tipo 50, porta do servidor, é numérico, inteiro, IP da balança, também é texto com 25, IP do servidor,
porta da balança e tempo de espera, que define o timeout entre as sessões. O arquivo de pesagem tem o ID da pesagem, que é automático e autonumerável, o nome da balança, a data da pesagem, a hora da pesagem, qual o IP de onde foi enviada a pesagem e o peso. Então, todos esses detalhes, lembrando que o peso vem no formato real com 3 casas decimais. Esta, então, é a definição da nossa análise neste momento do projeto. A primeira janela do projeto é o iMenu. Observe que é a primeira que se executa logo após a abertura. E nós tratamos aqui no estilo dessa janela, fizemos a customização da barra de título da janela. Então, definimos a largura para 30, a cor de fundo, os textos, as fontes, e na área de imagens nós definimos o ícone da janela. Depois criamos um menu com as opções configurações, acessada pela tecla F2, emulador de balança, também acessada pela tecla F3, a opção sair com Alt F4. Em consulta, nós temos as pesagens, que é definida com o atalho da tecla F4, e um log, que nos permite acessar o log do sistema. O menu configuração acessa uma janela via código, OpenShield Win configuração. Vamos abrir essa janela aqui. Então, ela tem um formulário com as configurações do ambiente. Nome do servidor é do tipo string, nome da balança, porta do servidor, IP da balança, IP do servidor, porta da balança e timeout. Todos esses elementos da janela, eles são ligados com as respectivas colunas definidas na análise. Quando eu entro no sistema, ele automaticamente cria uma configuração padrão e depois eu posso, a partir do botão alterar, mudar essa configuração. Então, primeira coisa, eu verifico se houve modificação na janela, usando a propriedade if my window modify igual a true. Então, uma variável res do tipo int é definida. Troco o título para modificando a configuração. Res vai ser igual, confirme. Você quer salvar as modificações, então ele verifica se tem modificação. Se tiver, ele vai perguntar se o usuário quer salvar a modificação. Fazemos um switch para a variável res. Se for sim, carrega da tela para o arquivo. Hmodify config hrec num corrente. Leio o arquivo config, primeiro registro, e atribuo ao nome do servidor, que é a variável global, que vem lá do arquivo externo, nome da balança, porta do servidor, IP da balança, IP do servidor, porta da balança, tempo de espera. Então, tudo isso aqui vem da variável global definida lá no arquivo que tem o comando, né? E que é chamado pelo extern. Depois teria, se o usuário não quiser gravar a alteração, fecha a janela. E se ele cancelar, ele usa a função setFox return to user input. Finaliza e fecha a janela. Então, com isso, eu altero a configuração. Então, vamos
rodar aqui o projeto, menu, configurações. Então aqui eu tenho servidor, vende balança, eu vou pôr aqui portaria. Vou alterar, veio a mensagem, eu vou confirmar. Quando eu entrar de novo, configuração, veio como portaria. Vou mudar novamente, vou mudar para balança. Note que aqui eu vou alterar, vou dar um sim. Então, com isso, eu faço as alterações na configuração do ambiente do socket. Segunda opção de menu é o emulador de balança, onde nós vamos abrir via código uma janela OpenShield WinSocket. Vou clicar aqui. Então eu abri e aqui estão as definições do socket. Criei 2 sinalizadores visuais aqui para definir o status do socket. No grupo superior eu tenho as configurações do servidor. Então cria um servidor na máquina para que você possa ler as pesagens enviadas pelas balanças. Então nessa área do sistema é que a comunicação entre a balança e o socket vai ocorrer e a balança vai enviar o peso para o servidor. Então, o que eu tenho aqui na configuração inicial, o IP da balança, o retorno para a balança após recepção da pesagem e o peso recebido da balança. Tenho alguns botões aqui, criar o servidor, que me permite criar o servidor, a conexão com a balança, o que eu vou enviar de retorno do servidor para a balança, a leitura do peso enviado pela balança e a desconexão do servidor. Do lado da balança, eu crio o servidor no IP da balança para receber o retorno, passo o IP do servidor, passo o peso a ser enviado, quando for enviar um peso para o servidor, e aqui eu vou ler o retorno do servidor. Então, os botões do lado do servidor estão em vermelho com fonte em amarelo e os botões da balança estão em verde com a cor branca. Então, eu tenho basicamente os mesmos botões do servidor, com exceção de que tenho um botão pesar que faz a simulação do peso na balança. Tenho o botão fechar aqui, que fecha a janela e desconecta os sockets. Agora vamos examinar os códigos desta janela inicialmente. Vamos acessar aqui o código da nossa janela. Na inicialização, nós primeiro criamos os shapes. Então, como é que eu crio um shape? Eu venho até o menu Creation e vou em Other Controls e escolho Shape. Então, se eu escolher uma elipse, então ele cria uma elipse. Tem as opções de criar setas, separador de linhas, retângulos e diamantes. Eu criei 2 shapes em formato de elipse. O primeiro shape eu chamei de chá conectado e o segundo shape de chá com balanço. Então, na abertura de janela agora, eu defino o status inicial. Então, quando ele não está conectado, ele vem na cor vermelho e vai aparecer um tooltip ao passar o mouse em servidor não iniciado. Da mesma forma, a balança também vai vir na cor vermelha e o tooltip balança não iniciado. Depois, faço a atribuição das variáveis globais. Quando eu faço essa atribuição, na barra de títulos vai ocorrer aqui no menu principal, vamos mostrar aqui, na barra de status, vai repercutir o objetivo que é
a identificação do status do ambiente socket. Aqui na barra de menu, eu criei nas propriedades da janela uma barra de status. Então aqui as opções gerais, ó. A janela tem essas definições, depois tem a interface gráfica, aí nos detalhes, tá? E aqui no estilo, então, eu defini que eu vou ter uma barra de status. Show Status Bar, mostrar ícone e menu do sistema, ícone de fechar e o ícone de minimizar. Depois as demais personalizações que a gente fez, inclusive com relação às fontes aqui. Feito isso, vamos ver as definições da barra de status. Como que eu vejo isso? Então vamos lá, vamos fechar aqui e vamos aqui, ó, vamos clicar com o botão direito, Description. Então a barra de status é dividida em seções. Então a primeira seção eu chamei de SBC Sistema, a segunda SBC Servidor, onde eu vou identificar o servidor. A terceira, SBC Balança, onde eu vou identificar a balança. A quarta, SBC Data. E, por fim, a hora. As três primeiras seções são definidas via programação, enquanto que as demais, que é a data e hora, são definidas pelas propriedades da janela. Defini o modo de exibição, tá? Então, para cada barra também eu fiz a configuração, tá? E agora vamos ver a programação, então. Na área de programação da janela, de menu, coloco o nome do aplicativo na barra de status, SBC Sistema, pego o nome da aplicação e coloco as demais informações, onde que fica o IP da balança e a porta da balança. Com isso, eu tenho essas informações gravadas na barra de status. Agora voltamos à janela WinSocket. Vamos abrir a inicialização da janela. Então, observe que essas informações são passadas para a barra de status e são atribuídas em tempo de execução. Vamos mostrar então agora como que a gente faz a personalização da barra de título que já mostramos antes. Então vamos até aqui o título da nossa janela, clicamos em Description e vamos mostrar que eu quero customizar a barra de títulos. Então vamos lá, eu vou marcar aqui o background da barra de título, eu quero ele em vermelho e quero aqui o projeto aqui, né, com a fonte. Então eu vou customizar aqui, vou colocar a fonte em 12 e vou deixar ela em cor em negrito. Vou aplicar, vou dar um OK. Em teoria, agora eu vou até a imagem e vou colocar um ícone na minha janela. Então, vou aqui escolher um ícone no catálogo, entre os vários que existem, né? Vocês já sabem que a interface de catálogo é bastante extensa. Vou escolher esse ícone aqui e vou dar um OK. Pronto.
Agora eu vou aplicar. A minha janela agora, então, está desta forma. Se eu quisesse alterar o fundo da janela, então, primeira coisa, eu teria que mudar aqui a cor dessa janela, com a cor, em vez de preto, colocar em branco. Apply, ok. Agora eu vou alterar o fundo da janela, description. Então vamos lá, estilo, em vez de branco eu vou colocar em preto aqui, vou aplicar. Observe que agora esses campos todos ficaram difíceis de ler. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor da fonte. Então vamos lá, coloco cor branca. E assim eu faço para os demais campos e controles da minha janela. Feitas as definições, então tenho aqui os campos, tanto do lado servidor quanto do lado balança. Criei os estilos e a tela em fundo preto para combinar com o resto do sistema. Então, numa outra aula, a gente vai mostrar como criar seus próprios estilos. Observem que aqui o servidor e a balança aparecem em vermelho, identificando que eles ainda não foram iniciados. Dentro do nosso processo, o primeiro campo que o usuário vai preencher é o IP da balança e depois o IP do servidor. No botão Criar o servidor, eu vou criar o socket. Então, vai criar o socket na estação de trabalho local para poder recuperar pesos enviados pela balança. Servidor é o identificador do nome do servidor. Usando esse identificador, você poderá ler as pesagens e mensagens enviadas pelas balanças. Então, primeira coisa, eu verifico a existência do socket no servidor, então na máquina onde eu vou processar. Então, uso a função socket existe. Então, if not exist, nome servidor. Se o socket ainda não for criado, então eu passo o nome do servidor da variável global e a porta do servidor. Caso não seja possível, exibe a mensagem, ocorreu um erro na criação do socket e retorno a mensagem erro if. Depois, eu altero o shape do servidor, passando para amarelo, indicando que ele foi conectado, e altero o tooltip via programação para servidor iniciado e ouvindo, então ouvindo as conexões. Mudamos o status dos botões, que eles estavam inativos, agora eles vêm ativos e inativos, eles vieram como grayed. E exibo a mensagem, comunicação estabelecida, já pode enviar o peso a partir da balança. Numa aplicação real, e a gente vai fazer isso mais tarde, eu não exibo essa mensagem, eu simplesmente altero o status do shape. Aí eu vou verificar que ele foi criado e eu criei um arquivo de log chamado log.cxt que recebe a mensagem, né, de que o socket foi iniciado na data e hora, né, e ainda adiciona o IP do servidor e a porta do servidor. Adiciona mais um CR aqui para separar as informações. Caso ocorra algum erro, então, ou se o servidor já existir, ele mostra a mensagem e adiciona no log que houve um erro ao conectar o servidor, passando essas informações acima. Nós temos uma regra de didática em que procuramos, na medida do possível, não extrapolar o limite de 25 minutos para cada videoaula. Então, nós
continuaremos com o assunto na nossa próxima videoaula.